Vamos agora fazer junto aqui, e raciocinando em conjunto, um exercício um pouco mais complexo, lidando com manipulação de números e ainda exigindo laços alinhados, repetições com while encaixados. Tá? E o exercício é esse que está aqui, que vocês estão vendo. Ó. Dado um número inteiro n, sendo que n é maior que 1, é um positivo maior que 1, imprimir a sua decomposição em fatores primos, indicando também a multiplicidade de cada fator. Então, para relembrar como é que é essa decomposição em fatores primos, por exemplo, o número 8, ele é 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2. Então, o número 8, o único fator dele é o 2 e a multiplicidade é 3, porque 8 é 2 ao cubo. Já o 20 é 4 vezes 5, 2 vezes 2 vezes 5. Né? Então, 20 tem dois fatores, tem o 2 e tem o 5, sendo que o 2 tem multiplicidade 2, que é 2 ao quadrado, e o 5 tem multiplicidade 1. Último exemplo aqui, o 1000, né? 1000 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, 1000 tem dois fatores, o 2, que tem multiplicidade 3, e o 5 tem multiplicidade 3. Então, eu quero fazer um programa em Python que, dado um número inteiro, ele vai imprimir quais são os fatores e a multiplicidade de cada fator. Tá? Então, vamos raciocinar em conjunto como é que a gente poderia fazer isso. Então, a primeira coisa, a gente vai precisar ler um número inteiro. Então, eu vou pedir aqui para o usuário digitar. Digite um número inteiro maior do que 1. Então, ele vai digitar esse número inteiro, pronto. Agora, a gente tem que descobrir quais são os fatores. Tá? Então, os fatores, em geral, são esses fatores primos. Né? A gente vai, como que a gente pode calcular isso? A gente vai começando do 2 e ver se o 2 divide o número n. E se dividir, a gente vê quantas vezes ele divide o número n. Depois que a gente vê que o 2 não divide mais o n, porque já fizemos todas as divisões, a gente pode ir para o 3 e assim por diante. A gente vai indo para os vários possíveis fatores até que o número, a gente vai dividindo o número por esses fatores e vai chegar um momento que o número resultante vai ser 1 e daí pronto, acabou, já fizemos todas as decomposições, toda a decomposição em fatores primos. Então eu vou começar pelo fator 2, né? E eu vou dizer que a multiplicidade desse fator inicialmente vai ser 0, tá? E daí eu vou calculando, eu vou somando 1 nessa multiplicidade à medida que eu vou conseguindo fazer essas divisões. Daí eu vou fazer o seguinte, vejamos, eu vou precisar de dois whiles, né? O primeiro while para ir percorrendo os vários fatores, então o fator vai ser 2, 3, e vai assim, de 1 em 1, assim por diante. Então vai ser esse while mais externo, e depois o while mais interno, que ele realmente vai ver se o fator divide esse número n. Né? Então, para ver se o fator divide o número n, a gente pode fazer o seguinte, ó. Lembra do porcento? O porcento é o resto da divisão. Então a gente fala, se o resto da divisão de n por fator é igual a 0, isso quer dizer que sim, o fator divide n dá uma divisão inteira, divisão exata. Então, nesse caso, a multiplicidade é igual a multiplicidade mais 1. Então, estou somando 1 aqui na multiplicidade quando o fator divide esse número n. Tá? E eu preciso agora realmente fazer a divisão. Então, por exemplo, se eu tenho o número 100, começa com o n valendo 100, eu vou ver se o 2 divide 100? Sim, 2 divide 100, dá divisão exata. Agora, então, eu somo 1 na multiplicidade ali do 2, e agora eu preciso dividir o n por 2, para ter o 50, e daí repetir esse processo. Então, eu vou fazer aqui o n recebe n dividido pelo fator. Né? Então, o n agora passou para 50. Se passou para 50, de novo eu vou dividir por 2. Dividir por 2, 50 dividido por 2 dá exata? Sim, dá 0, aqui o resto da divisão por 2. Então, de novo, eu vou somar 1 na multiplicidade, a multiplicidade vai para 2. E daí eu divido novamente. O 50 dividido por 2 de novo dá 25, o n vai para 25. E daí, nesse caso, o 25 é dividido por 2? Não, não é dividido por 2, então essa 25% fator não é igual a 0, ele vai cair fora desse while.
Quando ele cai fora desse while, daí a gente tem que imprimir o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o fator, e aqui eu vou daí colocar o valor da variável fator. Então, o fator, por exemplo, nesse caso, o fator 2, daí eu vou dizer a multiplicidade dele é igual, e daí o valor da variável multiplicidade. Multiplicidade. Tá? Então, o fator tal tem multiplicidade igual a tal. Então, já imprimi isso. Agora, o que eu posso fazer? Posso ir para o próximo fator. Para ir para o próximo fator, eu vou fazer fator recebe fator mais 1. Tá? Então, saí do 2, vou para o 3. Tá? Eu vou repetindo isso. E qual seria a condição de parada? A condição de parada, note que eu vou dividindo esse n por fatores, pelos vários fatores ali. Vai chegar em algum momento que eu já identifiquei todos os fatores. Quando eu já identifiquei todos os fatores, o n vai estar valendo 1, né? Porque eu já dividi por todos os fatores. Então, enquanto eu vou repetindo isso aqui, enquanto o n for maior que 1, porque quando o n for igual a 1, é para eu parar e cair fora. Então, quando n for igual a 1, ele vai sair desse while mais externo e vai terminar a execução do programa. Né? Então, vamos ver, vamos testar, ver se está funcionando, vamos testar por alguns valores. Então, eu vou mandar executar aqui, eu vou ter que guardar, ver se tem algum erro de compilação, guardar num arquivo, eu vou chamar de fatores primos. Tá. Então, compilou, está executando aqui, ó, digite um número inteiro maior do que 1. Eu vou começar digitando 10. Já vi que erramos alguma coisa, ó, não deu certo, né? Porque o 10, ele devia dizer fator 2 multiplicidade é igual a 1. E depois devia ter só mais o fator 5. Mas ele continuou dando multiplicidade 1 para todos aqui. Por quê? Porque eu cometi algum erro. Qual que foi o erro que eu cometi? Ó, note aqui, já percebi. Quando eu estou mudando de fator, quando eu mudo de um fator para o próximo, eu devia zerar a multiplicidade, né? Porque a variável multiplicidade calculou a multiplicidade do valor anterior. Então, eu vou aqui zerar multiplicidade recebe 0. Então, quando eu passo para o próximo fator, eu zero a multiplicidade. Agora eu acho que vai dar certo, vamos ver. Vamos torcer para dar certo. 10. Tá certo, mas não está do jeito que eu queria, né? Porque ele falou, ó, fator 2 multiplicidade igual a 1, tá certo? Fator 3 multiplicidade igual a 0, tá certo? Fator 4 igual a 0, fator 5 igual a 1. O que eu não gostei, ó, se a multiplicidade é 0, ele não precisava imprimir, né? A gente podia imprimir só os fatores que têm multiplicidade maior que 0. Então, como a gente pode fazer isso? Talvez com um if, né? Colocando um if aqui. If multiplicidade é maior que 0, daí sim você me imprima aqui isso aqui. Caso contrário, não precisa imprimir nada. Vamos ver agora se assim, a saída fica um pouco mais limpa, né? E eu vou aproveitar e já vou fazer com o número 1000 agora. 1000. Tá, ó, deu certo, né? Fator 2, multiplicidade 3. Fator 5, multiplicidade 3. Vou testar agora com um número... Pegar um número potência de 2 bem grande, vamos ver se dá certo. Se não me engano, 65.536 é a potência de 2. Sim, ó, fator 2, multiplicidade 16, porque 2 elevado a 16 dá 65.536. E você pode, na verdade, digitar qualquer número aqui. Pegar um numerão grandão e ele faz a decomposição ali em fatores primos. Em particular, achamos um número primo bem grande aqui, né? Será que esse número é primo mesmo? Eu tenho uma solução. Escreva um programa que, dado um número inteiro, positivo, diz se esse número é primo ou não. Então, tente fazer isso. Um programa, uma função em Python, que, dado um número inteiro positivo, vai me devolver true ou false, verdadeiro ou falso, dizendo se aquele número é um inteiro positivo ou não. Tá? Então, isso aí fica de lição de casa. E aqui a gente viu mais um exemplo de aplicação de whiles encaixados, de repetições encaixadas.